Bem-vindos a esta análise. Hoje, temos aqui uns textos bem instigantes do Atos Augustus, as teses Alfa e Ômega. São parte da saga A Marca Inesperada. A ideia é explorar como esses escritos enxergam a narrativa bíblica toda, sabe? De Gênesis até Apocalipse, como uma jornada de redenção, mas com um conflito bem central. Exatamente. O material sugere, assim, uma chave de leitura bem consistente. É um contraste fundamental, eu diria, entre o que ele chama de sistema da pedra, que estaria ligado à lei externa, às estruturas que a gente vê, à carne, né? E do outro lado, o sistema do espírito. Esse ligado à graça, à vida interior, à fé, mais autêntica. E o que me chamou a atenção mesmo foi como o autor argumenta, né? Que esses símbolos, tão antigos, eles ecoam em questões muito atuais, tipo tecnologia, sistemas de controle. Vamos tentar descompactar um pouco essa interpretação. Então, a base de tudo seria essa oposição. As fontes usam figuras como Caim, por exemplo, ligado à pedra, a uma religiosidade mais externa. E, em contraste, Abel, conectado ao espírito. Essa mesma tensão ela parece reaparecer, né? Entre Moisés, que representa a lei. E Cristo, trazendo a graça. Sim, essa dicotomia, segundo a análise deles, ela se espalha por muitos símbolos. O sábado físico, por exemplo, é visto mais como uma sombra, algo que apontava para o descanso espiritual em Cristo. O templo de pedras mesmo, né? O físico, ele é contrastado com a ideia do corpo humano como o templo vivo do espírito. Ah, interessante essa leitura. E figuras do Antigo Testamento, como Olá e Olibá, que simbolizam reinos que traíram a aliança espiritual. Elas são usadas como exemplo dessa religião mais institucionalizada, talvez vazia, é o que as fontes chamam de prostituição espiritual, uma traição da aliança com o divino para se aliar com poderes terrenos, entende? Entendi. Essa ideia de aparência versus essência parece que é um fio condutor mesmo, né? A gente vê isso também na diferença que fazem entre a Arca da Aliança, que era um símbolo físico da presença divina, mas que podia ser, sei lá, capturada, manipulada, Sim. e a nuvem, que representaria a presença do Espírito real, sim, mas livre e imprevisível. É uma linha de pensamento bem consistente nos textos, sim. O mesmo paralelo eles traçam entre o cântico, aquele que brota, espontâneo do espírito, sabe? Fruto de uma entrega real, e o código, que seria a música talvez tecnicamente perfeita, mas programada para simular uma emoção. Uma simulação. É. E o mesmo vale para a ceia. De um lado, o memorial vivo da aliança em Cristo, do outro, a simulação religiosa, o rito que perdeu o significado profundo. E essa linha de raciocínio sobre aparência e essência ela ganha uma força ainda maior quando as fontes conectam isso com as profecias mais clássicas, certo? Como é que essa estrutura simbólica se liga com Daniel e Apocalipse? Correto. As fontes dedicam bastante atenção, sim, à estátua de Nabucodonosor, lá em Daniel 2, a sequência dos metais ouro, prata, bronze, ferro, ponto. É interpretada como a sequência dos impérios humanos. Mas o ponto-chave para nossa era seriam os pés, né? Aquela mistura de ferro e barro. Ferro e barro. A interpretação que eles propõem é que isso simboliza um sistema híbrido, a força da tecnologia, o ferro, misturada com a fragilidade humana, a inconstância, que seria o barro. E como é que as fontes fazem essa ponte? Dos pés de ferro e barro para tecnologias mais modernas, como as CBDCs, por exemplo. Olha, as fontes argumentam que essa mistura, essa força tecnológica com a vulnerabilidade humana, cria justamente a instabilidade que a profecia previa. E essa instabilidade, ela abriria caminho para sistemas de controle mais abrangentes. É nesse contexto que a marca da besta de Apocalipse 13 entra. Ela é interpretada não só como um sinal físico, mas como uma submissão mesmo, ideológica, econômica, a esse sistema global. Ah, entendi. Ser marcado na testa significaria alinhar o pensamento, as ideias, e na mão direita alinhar as ações, o fazer. Faz sentido. E essa marca seria essencial para participar da economia, né, o famoso comprar e vender. As fontes sugerem que tecnologias como identificação digital, biometria e, potencialmente, as moedas digitais de bancos centrais, as CBDCs,
poderiam ser ferramentas desse sistema, instrumentos. Fascinante como essa leitura costura tudo. Mas, no meio desse sistema da pedra fria, do controle, qual seria a alternativa que eles apresentam? Bom, em contraste direto, as fontes apontam para a figura de Cristo como a pedra viva. Elas remetem lá a 1 Pedro 2, a pedra que os construtores dos sistemas humanos rejeitaram, mas que se torna a pedra angular, a fundamental. E essa pedra viva, então, seria o cumprimento de outra parte da profecia de Daniel, aquela da pedra. Exatamente. Seria a pedra cortada sem auxílio de mãos, que é mencionada lá em Daniel 2, aquela que atinge a estátua bem nos pés de ferro e barro e destrói toda a estrutura dos reinos humanos, estabelecendo um reino diferente, um reino eterno, que seria o reino do Espírito. Então, para resumir, o que estes textos oferecem é uma leitura simbólica que atravessa a Bíblia inteira, né? Vendo a história espiritual como esse conflito constante. De um lado, sistemas externos, de aparência, de controle, a pedra, a lei, a carne, que culminariam nesse sistema tecno-ideológico da besta. E do outro lado, a realidade interior da graça, da vida no Espírito, ancorada na pedra viva, Cristo. E eu acho que é um convite à reflexão sobre o discernimento, né? Como é que a gente distingue nas estruturas que nos cercam hoje? Sejam elas religiosas, sociais, tecnológicas. Como distinguir entre a simulação, a aparência bem montada, e a essência, a vida genuína? Onde é que está a verdadeira espiritualidade no meio de tanta imitação? E fica uma pergunta no ar, que vem direto dos textos, eu acho. Num mundo que parece pressionar cada vez mais para a gente se conformar, né, aos sistemas dominantes, como é que se cultiva a fidelidade à pedra viva? Como diferenciar o tal cálice da prostituta, que simboliza essa aliança com os sistemas do mundo, do cálice da nova aliança em Cristo? Uma questão fundamental, sem dúvida. Sobre escolha, sobre discernimento e sobre a natureza da liberdade espiritual num cenário global que está cada vez mais codificado, né? E que exige nossa lealdade de formas, às vezes sutis, às vezes bem explícitas.